dificuldade das pessoas com deficiência no acesso às políticas sociais. Um tema bastante complexo, mas que tentarei aqui em 5 minutos fazer um breve resumo sobre essa questão aí e vou apontar 3 grandes problemas, na minha opinião, 3 grandes dificultadores para o acesso das pessoas com deficiência às políticas sociais. Primeiro problema, justamente a grande desigualdade social existente em nosso país, essas pessoas com deficiência que se utilizam aí diariamente das políticas sociais são as mais necessitadas, né? As políticas tanto da área de saúde, o BPC-Loas e outros benefícios assistenciais que são alcançados a essas pessoas. A gente tem aí um campo aí de pessoas realmente vivendo num nível de grande necessidade, com grande dificuldade para acessar as informações mais elementares, necessárias à fruição desses benefícios. Então, essas pessoas elas não têm condições de acessar uma internet, por exemplo, para buscar informações, elas têm dificuldade de se locomover, de ter transporte para ir aos centros de referência, aos CRAS. Então, realmente, a gente tem um grande dificultador nesse sentido, e ainda com um agravante ainda maior, que é hoje em dia a digitalização desses programas. Os requerimentos geralmente são realizados através de aplicativos, de sites, e isso traz uma exclusão ainda maior dessas pessoas que, como eu disse, não têm acesso a esses meios eletrônicos. Então a gente gera aí uma exclusão ainda maior. Aquelas pessoas que conseguem ultrapassar essa barreira da desigualdade social, elas encontram outra barreira para o acesso às políticas públicas, que é o capacitismo e a desestruturação do serviço público em nosso país. Nós temos aí hoje, em relação às políticas levadas a cabo nos últimos anos no nosso país, uma desestruturação muito grande do serviço público. Para a gente ter uma ideia e um exemplo, só o INSS, por exemplo, nós temos nos últimos 7 anos o INSS perdendo quase 20 mil servidores. E com isso a gente pode ter bem a ideia do reflexo que isso tem, por exemplo, na política pública do BPC-Loas, que é gerenciado pelo INSS. Nós temos hoje aí mais de 1 milhão de pessoas na fila para perícias do INSS, aguardando um trâmite do BPC-Loas, por exemplo. Na última semana, na reunião do CONAD, um servidor da diretoria de benefícios do INSS disse que um BPC-Loas está levando em média 9 meses para ser concedido. E isso fruto direto desse sucateamento do INSS e das estruturas de serviço público no Brasil. E isso fica mais grave ainda quando a gente inclui nesse caldo aí o capacitismo, que é o preconceito e o desconhecimento sobre as realidades da pessoa com deficiência. Então nós temos aí uma grande barreira para que as pessoas com deficiência consigam usufruir dessas políticas públicas em decorrência do panorama atual do serviço público no Brasil, aliado com a questão do capacitismo. E um terceiro ponto que eu quero colocar aqui seria a questão da avaliação biopsicossocial, que está dentro daquele panorama, daquela questão dos laudos necessários para as pessoas com deficiência usufruírem dos benefícios. A gente sabe que não existe uma interligação dos sistemas também da União com os estados membros do Brasil, são 27 estados, cada um tem os seus sistemas, então a gente sabe que não existe uma interligação que seria muito necessária desses sistemas para que a pessoa não precisasse a cada
programa social que fosse usufruir, trazer novamente uma série de documentações, de laudos e outras exigências feitas aí pelo serviço público concedente. E dentro desse panorama, a avaliação biopsicossocial entra como um componente muito importante. Enquanto a avaliação biopsicossocial não for devidamente regulamentada no Brasil, a gente terá aí muitos complicativos na fruência desses benefícios pelas pessoas com deficiência. É claro que a avaliação social é um tema que demandaria aqui uma outra análise muito complexa, mas é importante a gente deixar registrado que hoje ela é uma das causas de maior entrave para que as pessoas com deficiência possam usufruir dos benefícios sociais, das políticas públicas para pessoas com deficiência existentes no Brasil. Espero que tenha sido um conteúdo útil aqui e elucidativo em relação a essa problemática tão importante para nós, nosso segmento das pessoas com deficiência. Um abraço.